João, há muito tempo os ambientalistas vêm alertando, sobre os efeitos das mudanças climáticas. Por que alertas como esses costumam ser ignorados? É preciso criar novas políticas públicas com urgência? As políticas públicas estão aí, você precisa executá-las, né? E eu discordo um pouco dos ambientalistas de que tudo é culpa da mudança climática. A mudança climática faz com que você perca, por exemplo, séries históricas, mas o que aconteceu esse ano aqui no litoral norte de São Paulo, em 1968 aconteceu uma coisa muito parecida, também foi um desastre enorme, é cíclico. Claro que como tinha muito menos gente morando em São Sebastião, em Ubatuba, em Caraguatatuba, você viu um desastre de menores proporções. Mas é uma coisa interessante que eu acho que muitas vezes o poder público tem um pouco de preguiça de executar, porque até nos orçamentos há previsão orçamentária, mas não se gasta, não se faz, não é? E tem que se ter um seguinte princípio: se eu não posso tirar aquela pessoa, aquela população do perigo, eu tenho que tirar o perigo da população, porque eu não consigo evitar, por questões de renda, de falta de moradia, de disciplina do uso de solo que nós temos hoje. É inevitável, a população acaba sendo empurrada para os setores mais preguiçosos, as encostas de morro, as beiras de rio, etc, etc. E aí, inclusive, assim, sem ser de maneira proposital, até alterando aquela região, falta de curva de nível, etc. Eu preciso investir muito mais do que se fala nisso. Não só microdenagem, macrodenagem, infilagem. Eu preciso tirar o perigo da onde essa população está aí. Eu não consigo mais tirar essa população daí. Não é claro que tentar evitar que nas próximas ocupações não exista isso. Mas no litoral norte é um exemplo. Não é claro disso aí. Você não consegue tirar aquela população. Aliás, não só no litoral norte. Você não consegue tirar aqui a população do Jardim Pantanal, aqui, que inunda todo ano, chama Pantanal. Ou seja, tem que correr atrás dos recursos. Então, você tem que tirar o perigo da população. Sim. E não mais a população do perigo. O Ocidente fecha o cerco contra o TikTok. Agora são os britânicos que acusam a plataforma chinesa de falha na proteção de dados de privacidade de crianças. Uma multa de 12,7 milhões de libras, quase 80 milhões de reais. A justificativa? Coletar de forma imprópria os dados de crianças que usam o TikTok. O ICO, gabinete que atua como fiscalizador do direito à informação no Reino Unido, foi quem decidiu pela punição. Segundo o órgão, o TikTok violou a lei de proteção de dados e permitiu em 2020 que quase 1,5 milhão de contas fossem abertas no aplicativo por crianças com menos de 13 anos. Ou seja, o TikTok teria quebrado a sua própria política de privacidade e segurança, que prevê a remoção das contas abaixo dessa idade. A multa veio depois de uma outra situação envolvendo o TikTok há algumas semanas. O Reino Unido resolveu banir o aplicativo de aparelhos celulares do governo, em meio a uma séria preocupação sobre a cibersegurança. A Comissão Europeia já tinha feito o mesmo em fevereiro. Também nesta semana, a Austrália baniu o aplicativo de todos os dispositivos do governo. Dias atrás, foi a vez do Congresso americano, que convocou o CEO do TikTok para prestar esclarecimentos. Shou Zhiqiu foi questionado por quase 5 horas sobre a possibilidade do governo chinês acessar os dados coletados pelo aplicativo. Xiu reforçou que os dados estavam seguros. Pequim reagiu à ofensiva do Ocidente, sugerindo um plano dos Estados Unidos para forçar a venda do TikTok. O TikTok ele é um aspecto dos diversos campos em que Estados Unidos e China estão competindo, né? Há poucos anos atrás, o nosso assunto aqui era a guerra comercial entre China e Estados Unidos. Agora nós estamos falando entre esta guerra de informação. Quando a gente começa a olhar a coisa dentro de um panorama histórico mais amplo, a gente começa a perceber uma tendência. E a tendência é que cada vez mais a gente tende a ver atritos entre China e Estados Unidos. O aplicativo foi o mais baixado no mundo no ano passado. 670 milhões de downloads para acessar seus vídeos curtos. A chinesa ByteDance, responsável pela plataforma, pode ainda apelar da decisão britânica. A multa pode parecer pesada aos olhos do público, mas para uma empresa cuja receita no ano passado foi de 80 bilhões de dólares, o equivalente a 400 bilhões de reais, talvez seja somente como ver mais um vídeo ruim, em que é só deslizar para cima para esquecer.